Olá meus amigos, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui entre o intervalo de uma audiência e outra. Eu vou aproveitar aqui para gravar para vocês um vídeo, ainda que eu fale só do artigo 6º, que é um pouquinho menor. E depois, claro, eu volto em outros vídeos, mas para você continuar estudando, né? Então a gente está falando aqui do procedimento investigatório criminal. No vídeo passado nós falamos do artigo 3º, parágrafo 4º, que era um artigo e parágrafo bem complicados, que trata daquelas situações do que pode acontecer, né? Então, quando o promotor pode atuar sozinho, quando ele pode atuar em conjunto ou quando ele pode concordar que o outro promotor atue num determinado expediente, né? Então aqui agora, no artigo 6º, ele diz o seguinte, ó, o PIC, o procedimento investigatório criminal, pode ser instaurado de forma conjunta. Opa, então vários promotores, ó, por meio de força-tarefa ou grupo de atuação especial, composto por membros do MP, cabendo sua presidência àquele membro que o ato de instauração designar. Então aqui, quero que você tenha em mente, por exemplo, força-tarefa, você poderia ter dentro do MP de São Paulo criada uma força-tarefa para resolver questões envolvendo violência dentro de presídios, por exemplo, que é uma investigação que pode ser feita pelo Ministério Público. Ok, perfeito. E também grupos de atuação especial. Aqui eu já disse para você que você poderia ter, por exemplo, o GAECO, que é o Grupo de Apoio Especializado de Combate ao Crime Organizado. Então, a título de exemplo. E quem vai presidir isso? A presidência vai caber àquele que o ato de instauração designar. Então não é automática a presidência por um. Veja como é diferente, né? Quando é só um promotor sozinho que instaura o PIC, ele é o presidente. Quando são vários que instauram conjuntamente, né, composto por, então essa força-tarefa, o grupo de atuação especial, feita por vários membros do MP, geralmente promotores, né, neste caso a presidência vai ser atribuída a um desses promotores. Não necessariamente o mais velho, o mais novo, enfim, não há neste ponto critérios assim. Eles vão sentar e conversar e vão chegar num acordo para ver quem vai ser o presidente. Então, quando o PIC é instaurado por um só promotor, este promotor será o seu presidente. Quando o PIC é instaurado em conjunto, e quando que isso vai acontecer? Aqui, força-tarefa ou grupo de atuação especial, será a instauração, ou vou até colocar melhor aqui, ó, constará na própria instauração do PIC quem será o seu presidente, tá? Então isso também poderia ser uma questão de concurso. Por quê? Porque você poderia ter alguma menção de que vai ser feito pelo mais velho, pelo mais novo, pelo que primeiro se manifestou. Não, a portaria vai dizer, tá? A instauração vai dizer qual é a pessoa responsável por presidir, por ser o responsável pelas investigações. Às vezes acontece, né, você tem um grupo de 5, 10 promotores que trabalham, por exemplo, no GAECO. E aí eles ali conversam e dizem o seguinte, olha, vamos instaurar aqui um procedimento, tem um mosquito aqui, vamos instaurar um procedimento, e esse procedimento vai ser presidido pelo promotor tal, ou pelo promotor tal, e assim por diante. Eles conversam lá entre eles e veem o que vai ser melhor, tá? Poderá também ser instaurado o PIC por meio de atuação conjunta entre ministérios públicos dos estados, da União e de outros países. Olha que louco, né? Então a gente tem lá uma aula lá no Base Jurídica falando sobre o Ministério Público da União. Só para você se lembrar, caso você não saiba, o Ministério Público da União, ele é composto por Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar, tá? Então, essas pessoas aqui, Ministérios Públicos da União, são essas pessoas do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. Além disso, Ministérios Públicos de estados diferentes. Então, olha só para você ter noção, né? Então é possível o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público de outros estados. É possível um PIC para Ministério Público de São Paulo e Ministério Público da União, qualquer dos seus 3 ramos. Então MPF, MPT
e MPM, então Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, e também é possível com Ministério Público de São Paulo, com o Ministério Público de outros países. Você sabe que em alguns locais não existe exatamente a figura do Ministério Público, mas onde houver, ou a pessoa que fizer este papel de acusador, né, de alguém que detém a legitimidade para ajuizar a ação penal, o Ministério Público de São Paulo pode fazer essa investigação em conjunto. Então poderá ser instaurado procedimento investigatório criminal por meio de atuação conjunta. Entre quem? Entre MPs dos estados, então o Ministério Público de São Paulo e o MP do Rio estão investigando alguma coisa, o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público, por exemplo, Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, ou ainda o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público do Chile, por exemplo, tá? A título de informação. O arquivamento do procedimento investigatório deverá ser objeto de controle cuja apreciação se limitará ao âmbito de atribuição do respectivo Ministério Público, observando-se o que está no capítulo 8º desta resolução. Então, capítulo 8º a gente ainda vai chegar, mas qual é o ponto? Então, então vamos dar um exemplo aqui, então exemplo, tá? Exemplo, e vamos dizer aqui, ó, se limitará ao âmbito de atribuição do respectivo Ministério Público, guarde essa informação, porque olha só, se MP de São Paulo está junto com o MP do Rio de Janeiro em um pique, pode ser que eles resolvam arquivar o expediente, o procedimento. O Ministério Público de São Paulo terá seu arquivamento apreciado pelo Conselho Superior do MP de São Paulo. O MP do Rio de Janeiro terá seu arquivamento apreciado pelo Conselho Superior do MP do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Tá? Só dando a título de exemplo. Então, o arquivamento do procedimento investigatório deverá ser objeto de controle. O que é esse objeto de controle? É uma supervisão do arquivamento por um órgão. Vou colocar aqui para que você entenda, quem é do direito, por favor, também entenda a licença poética que eu vou trazer aqui, por um órgão de segunda instância, ou segundo grau, né? Dentro da instituição. Então, no MP de São Paulo, se o promotor está investigando isso numa cidade qualquer de São Paulo, se ele pretende arquivar este pique, ele deve submeter isso à verificação por parte do Ministério Público de São Paulo no Conselho Superior do Ministério Público, tá bom? Então essa é a ideia. Nas hipóteses de investigações que se refiram a temas que abranjam atribuições de mais de um órgão do MP, os procedimentos investigatórios deverão ser objeto de arquivamento com observância das regras de atribuição de cada órgão de execução. Então, cada órgão de execução. Às vezes você vai encontrar essa palavra, né? Órgão de execução é o mesmo que promotoria, tá? Na verdade é o mesmo que promotor, tá? Promotoria seria um órgão de administração, mas cada promotor, então em cada promotor, quando fizer o arquivamento, vai ter a sua manifestação de arquivamento apreciada pelo respectivo responsável, tá? Então essa é a ideia. Então nas hipóteses de, vou até colocar aqui, isso aqui em negrito, né? Então nas hipóteses de investigações que se refiram a temas que abranjam atribuições de mais de um órgão de execução do MP, então de mais de uma promotoria, os procedimentos investigatórios deverão ser objeto de arquivamento das regras, com observância das regras de atribuição de cada órgão de execução, também de acordo com o capítulo 8º. Então o que eu quero que você entenda, e eu acho que essa é a informação principal, se nós estivermos falando de uma investigação conjunta, cada um, no caso de arquivamento, vai cuidar do seu. É só isso. Tá? Então esse é um ponto importante. Então cada um dos órgãos de execução do Ministério Público vai cuidar do seu.
Então o promotor que atua numa determinada cidade, no estado de São Paulo, se ele arquivar aquilo, aí a gente de fato teria o controle por parte da segunda instância ou do segundo grau do Ministério Público de São Paulo. Se tem um procurador do trabalho, lá no trabalho, um membro do Ministério Público do Trabalho, se chama procurador do trabalho. Se ele lá também, de fato, arquivar, aí também a gente está falando de uma verificação. Lá se chama Câmara de Revisão, etc. e tal. Isso não vai cair para a gente aqui, mas o ponto importante é que por 2 vezes aqui existe uma indicação de que o arquivamento é objeto de controle. Então não pode simplesmente arquivar, colocar numa pasta dentro da promotoria, numa caixa e colocar em cima do armário do banheiro, sabe? Então não dá para fazer isso. Isso vai precisar fazer, eu digo isso porque eu fui estagiário do Ministério Público e onde eu trabalhava tinha isso. E outra coisa, quando eu fui estagiário do MP, os estagiários sentavam em cima do lixo. Já falei isso, eu acho que isso aqui, né? Então tinha aqueles lixos, aqueles cestos de lixo, a gente pegava uns diários oficiais assim e colocávamos em cima do cesto de lixo, porque não tinha cadeira, né? Hoje em dia está melhor, tá? Hoje em dia você, entrando para o Ministério Público, você vai ter uma estrutura muito melhor, mas já foi muito precária a instituição, até porque pagavam R$44 por mês aos estagiários. Eu fui estagiário do MP ganhando R$44 por mês, por um tempo, tá? Depois subi um pouquinho, depois passei no concurso de oficial de promotoria e assim por diante, mas já passei por isso, né? Então, estou dizendo isso por quê? Porque esse arquivamento é objeto de controle. Beleza. E essa verificação de controle vai ser feito no âmbito da atribuição do respectivo MP, tá? Então essa é uma ideia importante também. E aí a gente também precisa se recordar que se a gente estiver falando de atribuições que abranjam mais de um órgão de execução do MP, o que significa? Então você tem um promotor que atua no meio ambiente e um promotor que atua na área de crimes contra a vida, homicídios. Então essas verificações vão ser feitas também separadamente, tá bom? Então, se o PIC conjunto está sendo investigado por promotor da área de crimes contra a vida e também por promotor ambiental, os 2 promotores devem remeter o arquivamento para o respectivo Conselho Superior do MP. Tá? Então essa também é uma informação bastante importante aqui, porque isso aqui também acho muito relevante de trazer aqui para você. Tá? Então esta é a tradução aqui destes parágrafos. Tá bom, meus amigos? Quanto tempo deu de aula aqui? Deu 13 minutos de aula, mas eu não vou poder hoje continuar aqui com este vídeo, mas você sabe que eu estou aqui sempre, né? Fico muito agradecido a todo mundo que está aqui. Vou continuar, claro, toda essa resolução 1364. Temos no canal playlists já com a resolução 23, temos com a resolução 1342, estamos agora na resolução 1364, já temos a playlist de direito constitucional, temos aulas de direito penal, temos aula de direito administrativo, estatuto do servidor, tudo isso para o seu concurso de oficial de promotoria. Olhe no canal, por favor, as playlists com esses vídeos, porque você não pode perder tempo. Se você está aqui, eu estou alimentando o canal constantemente, ok, está tudo bem, e vou fazer isso até o dia do concurso, né? Você me conhece, você sabe que eu vou fazer isso, né? Eu vou alimentar aqui o canal com informações até o concurso. Por enquanto, hoje, 28 de junho, ainda não tenho notícia do edital. Muito embora, acho importante dizer para você também que aconselho que você procure
no Diário Oficial do Ministério Público, entre lá uma vez por semana, você vê lá todos os diários oficiais das semanas, você está percebendo que tem um número grande de oficiais de promotoria que estão saindo, né? Então, se você entrar também dentro do próprio site do MP, no portal da transparência, você vai ver lá que tem centenas de cargos vagos. E eu não estou aqui vendendo fumaça, vendendo ilusão, eu não seria maluco de fazer um negócio desses, mas eu posso dizer para você que é um concurso que chama muita gente, de verdade. Por quê? Porque a pessoa está lá, o cara que é concurseiro, eu tive vários amigos dentro do MP que entraram comigo no MP e até saíram antes de mim porque passaram em outros concursos, né? Então teve gente que passou no TRT, teve gente que passou em outros concursos, teve gente que passou em concurso para juiz, etc e tal. Eu passei para o concurso de procurador. Então qual é o ponto? As pessoas estão lá, se o cara é concurseiro, o cara vai ficar lá, vai perceber que o serviço é tranquilo, vai perceber que dá para ele estudar durante grande parte do seu dia. Se a pessoa diz o seguinte, cara, será que dá para estudar 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas por dia dentro da promotoria para um outro concurso? Dá. A não ser que seja uma coisa assim muito, muito extraordinária. Mas pelo menos pelas manhãs você vai conseguir estudar todos os dias. Então as pessoas por vezes ficam lá e saem. Então a alternatividade, o ciclo de pessoas dentro da instituição é muito grande, porque tem muita gente que sai, não é porque lá dentro do MP é ruim, mas porque ele conseguiu agora, com a segurança financeira, ter até mais tranquilidade para depois estudar para um outro concurso, um concurso federal, por exemplo, um concurso outro aí de Receita Federal, INSS, seja lá o que for, né? ou TRF, que são coisas diferentes, né? São concursos diferentes. No âmbito do estado de São Paulo, concurso para nível médio, escrevente e oficial de promotoria são imbatíveis. São imbatíveis porque são os melhores concursos que você pode ter, porque você ganha muito bem, são instituições muito boas, com muita estrutura atualmente, né? E você realmente ganha um salário muito, muito, muito bom. Então, a minha ideia, que eu trago aqui para você, é que você continue estudando e que você acesse as playlists do canal para você também não perder tempo, para você realmente ficar antenado, para você ficar informado, informada sobre o que a gente já tem aqui. E se você quiser acesso às anotações de aula, que eu acho muito interessante também, porque imagina o seguinte, você tem, não saiu o edital, mas é sempre bom estudar, né? O quanto antes você conseguir, o quanto mais você conseguir estudar, melhor, antes de sair o edital. Eu sempre falo, quem estuda antes, passa antes. Então se você tivesse a ligeireza, né, de entrar lá no Base Jurídica, baixar lá os arquivos que eu coloco, que eu estou montando aqui, né? Isso aqui seria, entre aspas, uma apostila, mas uma apostila feita numa linguagem super acessível, comentado artigo por artigo, ponto por ponto, com destaque do que é necessário, do que não é. Você faz isso e assiste a aula junto, cara, você vai potencializar o seu conhecimento. De verdade, e você pode assistir inclusive aceleradas as aulas, porque aí você não precisa mais anotar, já está anotado, você só vai gravar aquilo depois, você imprime, ou você vê no seu computador, vê no celular, dá para ver onde você quiser ver, tá? Então essa é a ideia, meus amigos. E se, claro, você quiser entrar para o Base Jurídica, o link está aqui embaixo. Peço que você explore o canal, temos playlists, por favor, entre nas playlists. Também, você que assiste e não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, porque você, sinceramente, peço de todo coração, humildemente mesmo, que você possa se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante como produtor de conteúdo aqui no YouTube. Eu sou um youtuber? Eu acho que eu sou, né? Porque eu coloco vídeos no YouTube, eu tenho seguidores, eu tenho pessoas que gostam de mim, eu recebo do YouTube, eu sou um youtuber, eu só não sou descoladinho, né? Mas assim, eu só não sou moderninho, descoladinho, mas eu sou um youtuber. E o youtuber precisa, para que ele possa continuar no YouTube, ele precisa sim de curtidas nos vídeos e ele precisa de mais inscritos. Então é isso que eu peço para você, realmente humildemente, porque eu acho que todo o tempo que eu dedico aqui, eu dedico sim de todo o meu coração, e eu recebo sim muitos sentimentos de gratidão dos meus alunos que já passaram assistindo as minhas aulas aqui, e eu espero também estar contribuindo para você que ainda não passou, que continue estudando, e a única coisa que eu peço realmente é que você possa se inscrever no canal, que você possa curtir o vídeo, e se você puder também compartilhar os vídeos para que este canal também fique conhecido em outros lugares.
Tá bom? Fico muito agradecido. O Base Jurídica está aqui embaixo, o link para o plano anual ou mensal, e eu volto em tantos outros vídeos. Sim, rapidamente ou às vezes um pouco mais demorado, às vezes com um vídeo maior, às vezes com um vídeo menor, mas sim, eu adoro estar aqui.